Olá, seja bem-vindo. Eu sou o ministro Clérison e eu convido você a meditar na palavra de Deus. Vamos lá? Então, eu desejo que você esteja crescendo na fé. Eu espero que você esteja desfrutando o melhor de Deus. Então, pega a sua Bíblia e abra no livro de Timóteo. Nós vamos estar aprendendo mais da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela sempre vem para edificar nossa vida e para nos fortalecer e não nos deixar em, em dúvida. A palavra de Deus, ela é simples e descomplicada. Nós, que muitas das vezes complicamos e dificultamos o entendimento da palavra de Deus. Então você vai perceber que ao meditar na palavra de Deus, com o coração puro, com o coração aberto, você pode ter certeza que o melhor professor para nos ensinar a compreender e a entender a palavra de Deus não é o mensageiro em si, mas o autor da mensagem que está sendo transmitida pelo mensageiro. Então, o autor da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos lá? Está no livro de Timóteo. Timóteo, primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 1. Então, dê uma pausa nesse vídeo e você vai pegar sua Bíblia e você vai abrir lá no Novo Testamento, você vai procurar a primeira epístola de Timóteo, tá bom? E ele começa falando assim, no capítulo 1, diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e do nosso Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho, na fé. Como é bom quando nós decidimos levar a palavra de Deus, como está sendo feito agora. E eu fico muito feliz e fico regozijado quando nós, por meio da evangelização da palavra de Deus, nós conquistamos alma, nós ganhamos alma. E o nosso interesse, o interesse de todo pregador, é ganhar a alma, ganhar almas para o Senhor Jesus Cristo. Então, o Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Então, as pessoas que nós ganhamos, que nós vamos cuidando, essa é a missão do pastor, né? Então, fala, fé, graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui ele começa falando sobre as falsas doutrinas e o evangelho da graça, o bom combate que nós devemos fazer. Então, você que está iniciando agora no evangelho, e muitas vezes você fica um pouco meio que perdido ao meditar na palavra de Deus. Na verdade, a palavra de Deus, ela é simples, muito simples. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, Jesus, ele vem e coloca dentro de nós o Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, quando nós somos batizados no Espírito Santo, a palavra de Deus, ela não traz dúvidas. A palavra de Deus, ela é simples. Ela nos abre o entendimento. E muitas são as falsas doutrinas que, ao invés de abrir o nosso entendimento da palavra de Deus, faz com que a pessoa fique ainda mais com dúvida, com entendimento entenebrecido. E é uma porta aberta para o inimigo enganar você. Então você tem que ter muito cuidado, assim como o apóstolo Paulo teve cuidado para com Timóteo. Veja só o que ele diz no versículo 3. Como te roguei, o apóstolo Paulo rogando a Timóteo, como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso. E assim, então, o apóstolo Paulo, ele foi partindo para Macedônia, que ficasse em Éfeso. Pediu para Timóteo ficar em Éfeso. Para quê? Com qual objetivo? Para advertir a alguns, não eram todos, eram alguns, que não ensinassem outra doutrina, ou seja, a doutrina que não fosse de Jesus Cristo. Então, a doutrina de Jesus Cristo, se você pegar o livro de Mateus, se você quer saber a verdadeira doutrina, é só você ler as epístolas. Nela
tem toda a doutrina dos primeiros cristãos. Nela nós vamos extrair muitos ensinamentos de Deus de forma simples e clara. Foi o que o apóstolo Paulo falou para Timóteo: olha, Timóteo, como eu te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. E muitos são as pessoas que se intitulam conhecedores da palavra de Deus, mas conhecedores da letra, e cheios de dúvidas, tentam ensinar outra doutrina que não é a que foi ensinada pelos apóstolos, que está descrito na Bíblia Sagrada. Eles distorcem a palavra de Deus e você tem que ter muito cuidado com isso. Aqui no versículo fala bem assim: olha, alguns estão, vamos advertir, então eu estou advertindo você agora em Cristo Jesus. Eu estou advertindo a você, como o apóstolo Paulo advertiu Timóteo, eu também, como ministro do Evangelho de Cristo, que prega o Evangelho pleno, eu estou advertindo você agora, pela palavra de Deus, para que você tenha muito cuidado, porque para advertir alguns que não ensinem outra doutrina. Não é para ensinar outra doutrina a não ser a do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nem se deem a fábulas ou a genealogia intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Olha só. Então, às vezes, nós somos convidados a participar de certos estudos, de certos lugares para ouvir a palavra de Deus, e a pessoa fica mais confusa. Então, muitas pessoas se reúnem para meditar na palavra de Deus, mas na verdade não é para estudar, não é para aprender do Espírito Santo, mas é para ficar debatendo, como ele falou aqui, ó, nem se dê Timóteo, não perca tempo, nem se dê a fábulas ou a genealogia intermináveis, que mais produzem questões do que edificação. Então, às vezes você começa a estudar a palavra com outra pessoa, ouve a palavra, aquela pessoa vem, termina com tantas fábulas, com tantas histórias, mas a verdade, o que foi que Jesus quis dizer com essa parábola, com essa fábula? Será que foi isso? Vamos pesquisar, vamos verificar, mas genealogia, como foi essa história? Então as pessoas se prendem muito na letra e ficam procurando saber algo que Deus ainda não revelou. A Bíblia diz que as coisas ocultas são de Deus e as que são reveladas ao homem. Então muitas pessoas ficam ainda se perdendo, não falam. O apóstolo Paulo falou para Timóteo: não se dê a fábulas, nem a genealogia intermináveis. E no final de tudo isso, só vira debates, e só no final vai ficar uma interrogação, ou seja, não serviu para nada, você só fez perder o seu tempo, porque aquele estudo, aquela pregação, lhe deixou mais confusa e deixou com mais dúvidas ainda. E sempre começa com a interrogação e termina sempre com a interrogação, ou seja, não edifique nada. Agora, quando nós paramos para meditar na palavra de Deus, e essa palavra de Deus tem como objetivo edificação, porque ele disse: não se dê a fábulas ou genealogias intermináveis, ou seja, não tem fim, sempre vai ficar vindo e nunca vai ter fim, que mais produzem questões, ou seja, dúvidas, do que edificação para Deus. Que mais? Que consiste na fé. Então, a palavra de Deus, ela vem para gerar fé, e gerar fé de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, muitas das vezes, esses estudos, essas mensagens geram muita dúvida, não gera edificação, não gera fé, não deixa a pessoa com uma boa consciência, ou seja, com bons pensamentos, a consciência da pessoa está ali sem dúvida, né? E também produz uma fé fingida. E não é isso que nós queremos aqui. O que mais? Ora, o fim do mandamento é o amor. Acabou. É o amor. De um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que, se desviando, se alguns se entregaram a vãs contendas, fica contendendo, discussões, querendo ser doutores da lei. É isso que acontece.
muito se desvia do evangelho simples de Cristo, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, porque sempre terminam com a pergunta. Sempre com a pergunta para você. Não tem dúvida sobre o inferno, sobre o céu e tantos outros assuntos que mais produzem questões do que edificação, tá? Então fica aqui o alerta. Querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, não entendem, porque já falam cheio de perguntas, cheio de interrogação, nem o que dizem, já chega até você já perguntando. Porém, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitamente. Então, meu amado irmão, vamos ficando por aqui e vamos sempre ficar alerta. A Bíblia diz o quê? Beba água da sua cisterna. Beba água da sua cisterna. O que mais? Aqui nós temos uma mensagem. Então, beba água da sua cisterna e das correntes do teu poço. É isso que você tem que fazer. O que é beber água da sua cisterna? É você guardar a sua doutrina no ministério que você foi chamado. Você faz parte de um ministério? Sim. Ali tem um pastor, ali tem um ministro, ali tem alguém que Deus fez com que você fosse plantado nesse ministério para você ser regado e ser alimentado. Então, fique com essa mensagem, né? Vamos só recapitular aqui, olha. Ora, o fim do mandamento é o amor. Em vez de ficar pregando o amor, que o amor vai edificar. Nós pregando o amor para as pessoas vão amar, vão perdoar. É isso que é mais interessante. Ao invés de você ficar querendo saber coisas intermináveis que vai gerar dúvida, ensine o amor. Vamos ensinar o amor, vamos ensinar a fé para as pessoas conquistarem as suas bênçãos, ensinar a serem santificados em Cristo, terem uma vida amável, né? Porque do que se desviando alguns, se entregam a vã contendas. Então, todos esses ensinamentos, às vezes, vai gerar contenda, vai gerar discussão, vai gerar disputa. O apóstolo Paulo falou para Timóteo, pule fora, não entre nessas fábulas, não se dê a fábulas ou a genealogia intermináveis, ou seja, não tem fim, intermináveis, que mais produzem questões, você produzem dúvida, você fica com dúvida, você fica confuso. Não perca tempo com isso e não. Produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim fundamento é o amor e um coração puro. Então vamos ficando por aqui e vamos sempre meditar na palavra de Deus, estudos que elevam, que nos aproximam de Deus, que nos aproximam do nosso próximo. Vamos pregar o amor, vamos pregar a fé, que isso é muito mais relevante. É isso que Jesus deixou aqui. É isso que o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo. Pregue o amor, advirta esses que ficam perdendo o tempo com fábulas, com genealogia, que mais gera questões, contendas e dúvidas. Pregue o amor, que é infinitamente melhor. O amor de Jesus Cristo. Jesus resumiu tudo no firme fundamento. Pregue o amor, amar o próximo, perdoar, né? Que a pessoa tem dificuldade, do que você ficar adentrando em assuntos que mais vai gerar dúvidas. Vamos ficando com o básico. Primeira pessoa, nós temos que aprender o básico e praticar o básico, que é o amor, que é a caridade, viver da fé, das promessas de Deus. Isso é muito mais edificante, isso gera muito mais valor e nos aproxima mais de Deus. Tá bom, meu irmão? Então, continue conosco, meditando sempre na palavra de Deus, e você sempre vai ser vitorioso, porque Deus não é Deus de confusão. Deus, ele sempre dá a sua palavra, e a palavra dele sempre vai nos abrir um entendimento, sempre vai nos trazer sempre uma paz, sempre vai nos dar clareza. Fuja dessas genealogias, de tudo que vai gerar contenda e dúvida, e se firme na palavra de Deus. Tá bom? Então vamos ficando por aqui. Um grande abraço do ministro Clériston e nos encontramos nos próximos ensinamentos, nas próximas mensagens. Em nome de Jesus, amém e até a próxima.